Boa tarde de novo para quem veio com a gente às 14 horas. Boa tarde para quem está vindo agora no encontro das 16 horas, para a gente ter uma conversa com a Ana Paula. Que todo mundo seja bem-vindo de novo. Nossa conversa das 14 horas foi super bacana com a Eliane. E agora, então, nós vamos dar seguimento ao nosso encontro, né? E aí, lembrando que a nossa jornada para a vida, a gente teve a websérie, né, que já está disponível no nosso canal do YouTube, tivemos a nossa formação, e agora estamos nessa etapa de encontros durante toda essa semana. Amanhã, nosso último dia, né, mas a gente tem aproveitado muito. A gente conta com o patrocínio da Elo, com o fomento do Fundo Municipal do Idoso, Prefeitura de Belo Horizonte, e o apoio do Grupo Mulheres do Brasil. Sem essas pessoas, sem vocês aqui, essa jornada para a vida na construção de mudança de hábito para uma boa longevidade não seria possível. E a gente tem aprendido muito do que fazer, o que mudar para ter uma boa longevidade. E aí, o que a gente vai conversar agora, né? Vamos estar com a professora Ana Paula, que vai falar um pouquinho do tema dela, no mesmo esquema que vocês já sabem. Depois a gente abre para o bate-papo e a gente encerra com aquela nossa avaliação e a programação do dia de amanhã. E aí, quem que é a Ana Paula? Nossa psicóloga, com especialização e mestrado em psicogerontologia pela Universidade Maimonides, em Buenos Aires. Espero que eu tenha falado certo, Ana Paula. Especialista em inteligência emocional e humanização na saúde. Conferencista em 5 países. Ana Paula vai conversar com a gente agora sobre a questão do ageísmo, ressignificando a velhice na convivência com esse ageísmo, com esse preconceito, né, Ana Paula? Só lembrando, pessoal, o texto da Ana Paula está lá no nosso aplicativo. E, além do texto, com esse conteúdo, ela traz dicas de práticas para a gente fazer com a gente mesmo, com a nossa família, e fazer com as pessoas com quem a gente trabalha, para a gente ir desconstruindo esse ageísmo, né? Ana Paula, muito obrigada por ter vindo. Você agora está com a palavra. Fala um pouquinho do seu tema para nós. Tá, joia. Paula, muito boa tarde a todos que vieram hoje aí participar desse nosso bate-papo sobre um tema que é super importante, super interessante. Então, como a Paula falou, nós temos o texto lá no aplicativo, tem várias dicas para serem trabalhados, o tema do idadismo. Só que aqui nós vamos aproveitar essa oportunidade para nós conversarmos mais sobre esse tema. Então, o que é o idadismo? É o preconceito pela idade. Esse preconceito ele pode ocorrer em relação à pessoa mais velha ou uma relação à pessoa mais nova. Aqui nós vamos ter a falar sobre esse preconceito relacionado à pessoa idosa ou à pessoa que está envelhecendo ou no processo do envelhecer. E o que significa? O que é esse idadismo? É como nós reagimos, como nós pensamos, como nós agimos em relação ao envelhecer, seja ele em relação a nós mesmos, a nossa vida, as nossas escolhas, ou seja em relação às pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, aos nossos avós, familiares, amigos, pessoas em geral que às vezes a gente nem conhece. E por que a importância de nós estudarmos esse tema e ressignificarmos esses preconceitos em relação ao envelhecimento? Primeiro, porque hoje o idadismo ele está muito associado com uma série de problemas que a pessoa que ao envelhecer ela vai sofrer. Um deles, por exemplo, é a saúde mental. A pessoa pode ter depressão, ela vai se sentindo mais isolada, e a pessoa pode pensar, por exemplo, que não tem valor, diminui a menos-valia dela.
um senso de utilidade. Outro aspecto, além desse isolamento, também é a pessoa se achar inconveniente, que ela está um peso para o outro, que ela não pode pedir ou fazer algo na vida dela, que é o desejo dela. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente entender que ocorre conosco, com o outro, e também para a gente ressignificar. O que significa ressignificar? Ver o quanto que nós temos desse preconceito, e isso não é privilégio de algumas pessoas e não de outras, ele está na nossa realidade, certo? No nosso dia a dia, porque desde pequenininho nós vamos desenvolvendo e aprendendo esses valores, então é preciso nós ressignificarmos esses valores para que a gente possa começar a ser protagonista do nosso envelhecimento. O que significa isso, né? Ser protagonista do nosso envelhecimento é saber que vamos passar por uma série de mudanças, mas que essas mudanças, elas fazem parte de um processo natural da vida, e que nós não podemos generalizar o envelhecer. Então, não existe um envelhecer, existem vários envelheceres, e esses envelheceres são reflexo da nossa história de vida, do curso de toda uma vida experienciada. E ao ressignificar isso, nós paramos de achar que é uma fase onde nós vamos aposentar da vida, né? E, bom, que agora não tem muito o que fazer, mas para nós começarmos a olhar aquilo que queremos, aquilo que nós estamos dispostos a realizar, os projetos engavetados, os desejos deixados para trás pelo contexto da vida que nós tínhamos, e começar a arregaçar a manga para ter uma vida plena, em toda a sua plenitude, né? Nesses momentos todos que fazem parte desse curso da nossa vida. Então, é um pouco disso, assim, que nós vamos estar falando hoje. Eu gostaria de convidá-los, então, para a gente poder conversar sobre isso, perguntas, reflexões, como esse assunto chega a vocês. Ontem eu estava num programa de entrevista e, em algum momento, o nosso entrevistador perguntou para as pessoas, né, você já percebeu o idadismo? E muita gente ficou meio assim, né, será que eu respondo? Não respondo? Porque às vezes a gente acha que a gente não sofre esse preconceito, mas como ele é normalizado, passa a ser normal, é assim mesmo, nós não notamos, né? Nem notamos em relação a nós mesmos, não notamos quando nós estamos sendo preconceituosos na nossa fala, na nossa atitude, e tampouco quando nós estamos sofrendo esse preconceito, né? Então, passo a palavra aí, né, para a nossa mediadora, a Paula, que vai estar conosco, para os nossos companheiros aí que estão, os nossos participantes, e abrimos aí as perguntas, as reflexões, vamos tirar proveito desse momento. Eu gostaria de ouvir como esse assunto chega até vocês. Obrigada, Ana Paula. Gente, é isso, microfone aberto, falar de um tema que nos afeta, né? E afeta a todos nós que estamos todos envelhecendo. E a pandemia trouxe a questão do preconceito contra a pessoa idosa à tona, então nós temos muito o que conversar aqui hoje com a Ana Paula, né? Só antes de passar para a Helena, gente, embora a Michele esteja super ocupada, ela está aqui. Então, estou registrando de novo a presença da Michele, com a agenda cheia, mas o carinho dela é tão grande por todos nós, por cada um que está aqui, que ela está lá, de câmera fechada, mas de ouvido aberto, acompanhando aqui com a gente. Então, obrigada, Michele, por toda essa dedicação, né, gente? Porque ela hoje falou que ela tinha um monte de reunião e mesmo assim ela está aqui nos escutando. É carinho demais, está lá. Está na rua, mas está com fome. É isso aí, Michele. Seja bem-vinda, Michele. Bem-vinda, fica aqui com a gente. Helena, diga, Helena. Vamos lá, vamos começar a aquecer aqui, né? Nossa reflexão aqui. Ana Paula, a gente, quando fala de preconceito, é muito interessante, porque se a gente perguntar para cada um aqui se nós somos preconceituosos, a gente vai dizer que não. Né? Para todo mundo, eu faço muito esse teste com meus alunos em sala de aula também, sabe? Quando você fala de preconceito, as pessoas já se armam. Não, eu não sou preconceituosa, né?
mas a gente sabe que o preconceito ele está por uma questão até muito cultural, intrínseco na gente, e é uma batalha, a gente tem que se policiar o tempo todo naquilo que a gente vai falar ou nas nossas atitudes, sempre com esse olhar, né? E eu vejo que isso passa muito também pela falta de informação. A gente tende a repetir. Eu lembro de uma frase que a minha mãe falava quando a gente era pequena. Eu cresci ouvindo essa frase e repetindo essa frase. Ela se dirigia a uma pessoa que morava com uma tia, que era empregada da minha tia, mas cresceu junto, e ela era negra. Então, ela falava assim, a Conceição ela é uma preta de alma branca. E a gente escutava isso, e eu tenho certeza que a minha mãe dizia isso, reproduzia isso, sem saber a conotação de preconceito que carregava essa frase. Mas só quando eu cheguei na minha adolescência, que eu fui estudar, entender, que eu parei para analisar essa frase. Então, eu vejo também, né, eu faço um trabalho lá no Alto Veracruz, com idosas, com pessoas que não tem, às vezes, tanto acesso à educação, e, às vezes, se repete alguma fala, e elas estão dizendo isso, mas elas não estão sabendo, na verdade, o que aquela frase significa, sabe? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a gente tem, na minha opinião, a gente tem que se policiar o tempo todo, para a gente não, ao tratar, ao falar, ao mencionar, ao escrever, a gente não trazer esses traços de preconceito que, na minha opinião, vem de uma cultura aí carregada, muito carregada. O que você acha disso? Sim, Helena, excelente, muito obrigada pela sua participação e excelente a sua colocação, porque isso mostra como os preconceitos eles vão sendo estrutural, né? E a gente vai ver que o ageísmo ele é estrutural. O que significa ser estrutural? Ele vai entrando dentro da nossa cultura, nos valores que nós vamos repetindo. Então, vamos supor, um exemplo, não é? Vamos ver um exemplo dos contos de fada, ou as histórias, né, de que nós somos ninhados, né, que tem a Bela Adormecida, que tem a Branca de Neve, os Sete Anões, João e Maria. Vamos lá, gente, eu acho que tem alguns aí, né? Assim, algum pessoal mais jovem aí talvez não vai lembrar desses, né? Mas aí, gente, a gente lembra, né, de alguns desses contos de fada que eles vinham a figura idosa, como ela é apresentada, né? Então, você aprende que a velha, a rabugenta, a bruxa, malévola, que está querendo acabar com a vida das pessoas, das pessoas jovens, da moça jovem, que ela não pode ter um amor. Então, já vem essa estrutura ensinada desde muito novo, né? Desde novinhos nós vamos ouvindo isso. E outras coisas que nós vamos vendo, o velho, ele é rabugento, é a pessoa que fica na casa, são os exemplos que nós vamos vendo, né, dos idosos ao nosso redor, que a pessoa, ela é, por exemplo, uma das coisas que eu assim, me achava, que eu ficava super indignada, é falar que a pessoa envelheceu e ela volta a ser criança. E eu olhava e falava, gente, como assim? Se nós temos um processo de desenvolvimento, como é que uma pessoa idosa ela vai voltar nesse processo? É um retrocesso da biologia, né? Então, assim, isso foi naturalizado há muito tempo. Você colocava as pessoas idosas para fazer aquelas musiquinhas que eram assim, você olhava e falava, gente, o que é isso? Né? Essas pessoas, principalmente, elas querem estar aqui fazendo isso, e então isso passa a ser naturalizado, a gente vê muito natural isso, né? Ou então, por exemplo, eu trabalhei num banco quando eu estava na universidade e eu era caixa e eu trabalhava com as pessoas, os aposentados, né, que vinham receber a aposentadoria nos 2 primeiros dias do mês. Então, assim, ficava lotada a agência, né? E nós tínhamos um caixa só especial para eles e eu que ficava naquele caixa. E geralmente os clientes falavam, nossa, deve ser muito difícil ficar atendendo esses clientes porque eles são muito lentos, né, Ana Paula? Não vem o número, eles não veem o que você está fazendo, entendeu? Então, assim, eu ficava olhando aquilo e eu falava, gente,
Absolutamente, né? Eles têm o tempo deles para olhar o número e realmente, até eu falava no banco, olha, por que nós não colocamos máquinas maiores, que as pessoas possam ver os números maiores e também o tato, né? Porque às vezes era pequenininho assim aquele. Aí eu falava, e até eu tenho dificuldade com isso aqui, né? Então, quando a gente tem esse pensamento das generalizações de uma posição a priori, que eu sei aquela pessoa, que eu sei quem é essa pessoa, qual a dificuldade que ela tem, e por causa disso eu não vou conviver com ela, porque nós não vamos cruzar muito bem os nossos entendimentos, né? Quando nós temos essa postura, nós estamos numa posição preconceituosa. Então, Helena, um dos aspectos assim críticos, eu acho que a crítica é o senso crítico. Por exemplo, eu falei dos contos de fada, mas nós vemos a questão do envelhecer, ele não está na nossa televisão, né? Nas novelas, nas propagandas, na mídia social, não está. As pessoas começam a envelhecer e isso vai ser diferente para o homem e para a mulher. Então, nós também vivemos uma sociedade, infelizmente, também estrutural, sexista. Então, essa relação homem-mulher, ela vai ser diferente. E para o homem, ele envelheceu, ele está charmoso, ele está elegante. Eu me lembro do Cid Nelson, não, Cid Moreira, não era? Da Globo? Cid Moreira. Então, Cid Moreira. Cabeça branquinha, né? E ele lá, né, assim, a mil, fazendo as notícias dele e tal, e super elegante, né? E o Crisálio era muito charmoso, né? Agora, já as repórteres, né, as jornalistas mulheres, elas começavam a envelhecer, sumia, ia para outros programas, e aí trazia o rosto rejuvenescido da juventude, que nada contra isso, mas eu acho que a gente precisa incluir todas as pessoas que estão participando nos programas, né? Então, veja, isso influencia a nossa maneira também de olhar o envelhecer, porque a gente vai começando a achar que, bom, a velhice ela é feiura, ela é sinônimo de feiura, né? Ela não pode estar exposta. Então, a forma para a gente poder sintetizar assim, né, se a gente, né, se consegue, nós temos esse olhar crítico, ver como a nossa cultura influencia a nossa maneira de pensar, não só sobre a idade, tá? Sobre o racismo, sobre as diferenças, né? Tem sociedades que elas têm uma tolerância pequeniníssima às diferenças. E só um exemplo para vocês verem, no Japão, por exemplo, é uma cultura que eles valorizam a pessoa idosa, porque a maturidade ela é sinônimo de sabedoria. Ela é sinônimo, é uma maturidade, experiência. Então, as pessoas, elas são incorporadas, elas são incluídas na sociedade. E enquanto que nós temos uma sociedade materialista na sua essência, que o envelhecer, que quer dizer, que valoriza a produtividade é sinônimo de quê? De vitalidade, jovialidade. Então, quando a pessoa vai entrando nesse processo de envelhecer, que vem aparecendo essas marcas desse envelhecimento biológicas, aí essa pessoa vai perdendo o senso útil na sociedade, né? E aí vão sendo colocadas de lado. E às vezes nós somos essas pessoas e nos colocamos de lado. É bacana demais essa reflexão, viu, Ana Paula? Vamos ver o que o Wilson tem para dizer, para perguntar. Diga, Wilson, pode abrir o microfone, depois a Lucimara. Ana Paula Lage, eu gostei demais da sua palestra, quando foi na primeira vez que você nos apresentou. É o seguinte, eu gostaria de saber, naquele exercício que você tem naquela nossa apostila, né? Você coloca ali saúde, aprendizado, etc., uma série de itens importantes, são 5 itens. Eu não entendi o que nós devemos fazer. Por exemplo, a saúde, velhice é sinônimo de doença? Eu não concordo com isso. As pessoas idosas são doentes e tomam muitas medicações? Alguns, mas nem todas. Idosos são frágeis para exercício? Não. Eu tenho 80 anos e pratico uma série de exercícios. Idosos precisam de ajuda? Algumas vezes, sim, eu acho que precisam. Então, eu gostaria que você me falasse o que nós devemos realmente agir, né, nessa parte que você colocou aqui na apostila.
Wilson, muito obrigada pelo seu feedback, pela sua participação. Veja só, Wilson, ali a ideia são 3 pontos, né? Primeiro, de ver o seu posicionamento. Então, você colocou, eu acho que é isso, eu acho que não é. Então, primeiro é você ver o que você acha daquela afirmação. O segundo era, se você ouve alguém falando isso com você, como você responde a isso? Então, como você pode mudar essa afirmação? Porque aquelas são afirmações que a gente ouve, na maior naturalidade as pessoas falam isso. Então, quando meio uma pessoa... Desculpa, pode falar. Não, correto, concordo plenamente. A gente ouve muito disso mesmo. Isso. Então, o exercício é de nós podermos pensar essas e outras tantas frases que nós ouvimos e como é que eu me posiciono se alguém vem falar isso comigo. E outra era como eu me posiciono se eu vou, se tem alguém falando com uma outra pessoa. Então, como é que eu vou explicar para essa pessoa essa situação? Então, são 3 aspectos nesse exercício, de reflexão, primeiro, o que você pensa disso, e você trouxe muito bem, sim, algumas pessoas precisam de cuidados, outras não, e aí você vê nessa reflexão que a gente vê a relatividade dessas afirmações, né? Que nem todo mundo é assim, nem todas as pessoas são assim, e que é necessário nós olharmos cada caso, cada pessoa, cada história de vida, cada necessidade. Então, basicamente, esse é o exercício. Tá claro, Wilson? Tá claro, não, muito obrigado. Agora ficou bem entendido aqui, ok? Um abraço. Ok, muito obrigada. Deixa eu só completar aí, Ana Paula, para o Wilson. Ô, Wilson, na página 16, você reescrever essas frases da forma que você acha que deveria ser, entendeu? Então, tem mais esse exercício na página 16. Isso mesmo. Pessoal, só algumas frases, não todas, não, senão não vai caber aqui, não é? As mais importantes, né? As mais importantes. Só para quem não recebeu o material, não participou da nossa formação, porque quem tem acesso a esse material é quem estava na nossa formação, a gente pode fazer isso sem a nossa apostila. Então, quando vocês escutarem uma frase que remete ao preconceito contra a pessoa idosa, façam essa reflexão que a Ana Paula propõe. Como eu reajo a isso, né? Em que isso me afeta? Como eu vou responder isso? E como é que eu poderia falar isso de uma outra forma? Então, na internet, se você buscar lá frases preconceituosas contra a pessoa idosa, ou se você colocar ageísmo, vão aparecer um tanto de frases lá. Faça esse exercício em casa, faça o exercício com a sua família, faça o exercício com as pessoas com quem você trabalha, lá nas atividades que você desenvolve, seja na equipe, né, Ana Paula? Ana Paula viu isso no banco, seja na equipe, seja com os idosos ou com qualquer geração que vocês trabalhem. Usem essas frases, reescrevam essas frases e façam essa reflexão. Então, embora uma turma tenha acesso a esse guia, mesmo quem não tem, dá para fazer o exercício, né? Dá. E, na realidade, a essência do exercício não são tantas frases, é de nós estarmos com um olhar mais crítico para essas palavras, para essas expressões que são banalizadas, né? É muito comum, assim, eu estava com minha mãe há 1 ano e meio atrás no hospital, e eu ouvia o pessoal falando, alguns profissionais do hospital, o quarto 800, não sei das quantas, é poliqueixoso. O que é o poliqueixoso? A pessoa que queixa de tudo, né? Então, é um velho poliqueixoso. Então, será que todo idoso, ele reclama o tempo todo? Será? Será que isso faz parte realmente desse envelhecer, o queixar? Ou tem alguma coisa aí que precisa ser investigada? Então, é esse exercício da crítica, de como eu vejo isso comigo, porque aí nós estamos trabalhando com o nosso próprio preconceito, como que eu vou responder se uma pessoa fala isso comigo, como eu vou educar outra pessoa e como eu reescrevo isso, né? E relativizo essas expressões para que não tragam uma visão tão preconceituosa e generalista do outro. Perfeito, obrigado. De nada, Wilson, muito obrigada pela pergunta. É tão cruel, né, Ana Paula? É tão cruel, né? Essa forma da gente
se relacionar com os outros. Lucimara, boa tarde. Pode abrir o microfone, já está aberto, né, Lucimara? Acabei de abrir. Boa tarde. Falando de preconceito, né, eu acho que nós temos alguns viés inconscientes, né, na atitude com o próximo da gente, né? É até mais um comentário. Eu tenho ouvido de algumas pessoas próximas a mim, com mais idade que eu, de um excesso de zelo vindo dos seus filhos e dos seus pessoas mais próximas, e elas se sentem incomodadas, né? Uhum. Até um dia desses, uma amiga comentou que ela se sente mal porque a filha fica com um excesso de zelo em relação a ela, pega na mão para atravessar uma rua, cuidado, olha o carro, olha o sinal, olha o semáforo. Como ela falou, eu não sou retardada. Eu tenho mobilidade, eu sei a hora que eu tenho que atravessar a rua. Então, em que momento, né, com que olhar que a gente tem que... E o cuidado para não tirar essa autonomia, né, das pessoas que são próximas da gente. Isso foi me chamando a atenção, porque várias pessoas comentaram comigo em relação a isso, e às vezes a gente fica um pouco perdida, o quanto que é cuidado e o quanto que é um preconceito, né? Lucimara, excelente a tua colocação, muito obrigada por trazer esse tema, que realmente eu também trabalho na área da família, né? Ajudar a família a lidar com o pai, com a mãe. Eu mesma, né? Eu tenho uma mãe idosa, e como isso, você falou um primeiro ponto, como que esse preconceito ele está em nós. E veja, eu fui estudar esse tema e eu tive que fazer assim, me deram um teste para eu poder para ver como é que era o meu envelhecer, chama Meu Envelhecer, né? Então, e a diretora da universidade falou, olha, você precisa responder isso aí, porque o seu envelhecer, como você vê esse envelhecer, é como você vai lidar com essa pessoa que vai ver a família, que vai ver o cuidador, que vai ver com uma queixa, né? Então, é importante nós, como profissionais, porque antes de sermos profissionais, somos pessoas, então é importante nós vermos o quanto desses preconceitos, eles estão inerentes em nós, e todos os dias, tá? Então, às vezes eu olho, eu mesmo, com algumas afirmações, eu falei, olha só um preconceito aqui, né? Isso, estou ficando velha, estou ficando caída, que isso, né? Então, são comentários de brincadeira, mas que no fundo, bem atrás, ele esconde algo, ele está dizendo algo de como eu me sinto em relação àquilo. Agora, vamos ver a questão da família, né? Isso é realmente muito comum. Um dos aspectos que eu gosto muito de falar é que cuidado não é controle. E voltamos novamente àquela ideia de que a pessoa envelheceu, ela vai ficando frágil, ela vai se infantilizando, ela vai ficando vulnerável. Não é que a pessoa, né, que todo mundo vai ser assim ou não. Nós temos que ver cada caso. Mas tem um aspecto que chama muita atenção, é que os pais vão envelhecendo, os filhos acham que vão ser pais dos pais. E não é esse lugar. O pai, ele vai ser sempre o pai. A mãe, ela vai ser sempre a mãe. Ela tem autonomia, eles têm autonomia, são pessoas que viveram uma vida, e é interessante que no Covid foi feita uma pesquisa isso na Argentina, foram vários países que fizeram pesquisa sobre isso, e que estava se falando que era um problema, nossos idosos em casa, sozinhos, que eles estavam tendo problemas para poder lidar com a situação e tudo, e o resultado dessa pesquisa foi muito interessante, porque mostrou exatamente o contrário. A população mais resiliente para lidar com aquelas mudanças que eram necessárias e tudo, eram exatamente os idosos. Por quê? Porque eles já viveram muita coisa. Né? Então, a gente às vezes esquece que os nossos pais já passaram por muitas situações, eles viveram muitos problemas, vieram muito antes de nós. Então, às vezes, é importante a gente voltar para esse lugar de filho e ver o que ele precisa. Né? Às vezes, assim, a gente precisa perguntar para esse pai, para essa mãe, olha, você quer que eu te ajude a fazer a compra? Você precisa que
de uma ajuda para alguma coisa? Você quer que eu te leve? Ou você prefere que a gente coloque aqui alguém que você possa ligar e você vai sair? Mas ouvir essa pessoa. E olha que interessante. Na Argentina, eu já temos muito... Eu falo muito da Argentina, gente, porque é onde eu comecei os meus estudos e eu trabalhei um tempo lá, então tem muita referência de contatos lá. Então, já existem equipes de advogados para defender o direito da pessoa, por exemplo, que está demenciada. E que as famílias acham assim, não, ela já não pode tomar decisão, nós vamos tomar a frente e vamos tomar a decisão. Então, todos esses aspectos que antes a gente não olhava e não levava em consideração, hoje precisa ser questionado. Né? Não, a minha mãe está com depressão, eu tenho que levá-la no psiquiatra. Espera aí, ela quer? Mas e se eu não levar, ela vai adoecer? Mas espera aí, ela é uma pessoa, ela está com as faculdades mentais dela e tal, então pronto. Não, mas eu tenho que cuidar dela, tá certo. Você quer ajudar? Então pergunta para ela o que é que ela precisa. Então, veja, a gente respeitar a autonomia e o direito da outra pessoa de ser, né, que é muito importante, dela expressar. Eu vejo, às vezes, aquela necessidade, assim, né, do Silas. Eu trabalho com uma... É muito interessante, só um exemplo disso, assim, que chama muita atenção, que eu trabalho com uma pessoa que ela já é mais idosa, e ela quer fazer umas coisas, ela conta na casa para os filhos, que isso, você não tem idade para isso, o que você está fazendo? Tá, sabe? Eu já tive gente me ligando. Eu falei, olha, você vai conversar com a mãe. Entendeu? Que idade? Não tem idade para aprender idioma, não tem idade para sair viajar, não tem idade para arrumar um namorado, não tem idade. Então, assim, a pessoa já vem com esse preconceito de que, nossa, a mamãe e o papai, a gente tem que proteger, tem que deixar em casa, e isso, gente, é uma prisão pior do que o preconceito que a pessoa sofre fora de casa. Por quê? É um desrespeito da própria família, dos filhos, que ela perde até lugar de ser filho, né? De ser mãe, de ser pai, de falar, de ter uma voz nessa família, certo? Então, são reflexões importantes que a gente precisa ter. E lembrar que cuidado não é controle. A gente, mesmo que a gente queira cuidar, a gente precisa perguntar ao outro, o que eu posso ajudar? Com o quê? Você quer me ajuda? Não quer? Tudo bem, estou aqui. Se precisar, estou aqui. Ok, obrigada. Que bacana, Nada, Paula. E você falou uma coisa que me reportou também quando a gente fala assim, no meu tempo, gente, o nosso tempo é o tempo que nós estamos aqui agora, né? É o tempo todo. Enquanto a gente tiver visto, é o nosso tempo. É o meu tempo. Mas eu, de vez em quando, ainda falo isso, viu? A gente tem que ir. Por isso é que esse projeto é bacana, que é mudança de hábito e estilo de vida para uma boa longevidade, né? A gente ir se policiando no bom sentido para ir mudando a nossa fala, porque, gente, daqui a pouco, as outras gerações, se a gente conseguir fazer isso, as outras gerações vão ter muito menos preconceito, ou, se Deus quiser, nenhum preconceito, né? A gente tem que construir isso agora, né? Iris, pode abrir o microfone. Obrigada, viu, Lucimar? Obrigado. Não abriu ainda, não. Tá. Calma, abri. Primeira coisa, a Lucimara deu um exemplo de atravessar. E eu estou nessa. Eu passei um período muito capenga, que eu precisava mesmo de alguém me ajudar a atravessar, eu não estava dando conta de entrar no Uber nem nada. Eu já restabeleci essa minha autonomia. Eu dou conta de apressar, mas ela faz questão de me dar as mãos e eu faço questão que ela me dê a mão. Veja bem, eu olho diferente, sabe? Por quê? Porque é muito mais seguro ela me dando a mão do que eu tentar atravessar sem dar a mão e acontecer alguma coisa ruim. Então, esse gesto eu entendo como gesto de carinho. Não é de mandar, de carinho. Eu entendo assim, né? E segunda coisa, deixa eu ver, que eu anotei aqui, mas agora eu já até perdi a coisa aqui. Noutras coisas, vou dar só mais um exemplo, porque às vezes as outras pessoas querem falar e a gente ocupa muito tempo. Eu vi que eu faço tudo sozinha, moro sozinha, pego Uber sozinha para fazer fisioterapia,
vou para os lugares tudo sozinha, faço compra. Na compra, eu levo a moça que trabalha, que me dá assistência aqui 2 vezes por semana. Por quê? Porque às vezes eu esqueço de me alimentar, não passo bem, ela está ali por perto, né? Então, ela me ajuda com todo o carinho possível. E nas outras coisas de banco, eu poderia fazer tudo, mas eu não quis mexer com o aplicativo, sabe, Ana? A única... É Ana, né? Ah, esqueci o nome. Ana. Perdão. Ana, eu não quis, só por um motivo. Não que eu não fosse capaz, porque toda a vida eu mexi com o banco, ainda vou lá no banco, eu saco dinheiro, eu faço, aconteço. Eu só não quis porque eu sou uma pessoa afoita. Eu para cutucar um dedo aqui, ali, cutucando, e vamos que eu faço uma besteira, né? Só por isso. Então, ela cuida dos meus pagamentos online, né? Ela cuida disso para mim. Mas o resto eu faço. De primeiro, ela me acompanhava para sacar dinheiro. Agora, nem falo que eu vou sacar dinheiro. Eu digo assim, porque a gente também precisa ter dinheiro vivo, porque as pessoas que trabalham com a gente gostam do dinheiro, né? Aí eu vou, na hora que eu volto de um Pilates, já passo ali discretamente, ando com a sacolinha de pano, sabe? Uma sacolinha, um jornalzinho. Não conta o segredo, não, Iris. Não conta o segredo, não. Hein? Não conta o segredo, não, onde você põe Conto, aí, vocês aprenderem. Ai, não vou de bolsa, não vou suntuosamente, porque quando eu vou com a minha companheira. E pronto, eu tenho minha liberdade toda. Resolvi fazer as modificações aqui. Já pus barra no meu banheiro, mudei de banheiro, tem 2 banheiros agora, 2. Um eu achei que o box está muito acanhado, se eu precisar daqui uns dias alguma coisa a mais, não vai me caber. Então, eu já mudei para o outro banheiro, que é mais amplo. Botei barra lá. Olha para você ver. Então, eu mesmo já estou fazendo as minhas modificações aqui. Não subo escada, não faço essas coisas. E eu tenho muito cuidado em falar com as pessoas. Mas eu me lembrei de uma coisa interessante. A gente fala preconceito contra a pessoa idosa. Eu não me lembro que situação foi, assim, o quê. Às vezes eu falo alguma coisa com o meu neto, vó, isso é preconceito contra os jovens. E se a gente analisar, talvez seja, né? Exatamente, exatamente. Todas as gerações, né? A gente, então, tem que pensar nisso também. Será que a gente não faz, não causa, não age assim com preconceito contra os jovens? Era só isso. Sim. Mas eu quero já deixar o meu agradecimento, porque, pelo amor de Deus, esses últimos encontros têm sido maravilhosos, porque a gente vai poder participar mais, o povo escasseou um pouco, aí a gente tem mais liberdade, a Paula não fica tão rigorosa no horário. Né, Paula? Aqui, ô Iris, obrigada, Ana Paula. Antes de você comentar, sim. A Cláudia Cardoso colocou aqui no chat que ela está lá também, está igual a Michelle. Está que nem a Michelle. Ouvindo a gente aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. Pois é, seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada pela presença. E a Helena está falando que a Iris é uma fofa. Eu também acho. Concordo. Vamos para os comentários da Ana Paula. Olha, Iris, o seu comentário muito pertinente. Eu acho a beleza da gente juntar um grupo e ouvir as pessoas é exatamente isso. Porque, veja, não existe uma maneira de reagir a situações. Então, por exemplo, no seu exemplo, você já está buscando os seus limites. Então, até aqui eu vou, daqui eu posso pedir uma ajuda, eu quero mesmo o meu contato lá físico, eu eu dou a mão para o outro. Então, também tem um aspecto do nosso envelhecer que, às vezes, a gente quer deixar e fazer tudo sozinho, mas eu acho que é um contato físico e também essa riqueza da gente poder saber que a gente pode contar com o outro, ter essa interdependência. Então, você já está sendo protagonista do seu envelhecer, porque, olha, já mudei o meu banheiro, já sei que se eu andar, eu não vou andar rápido, eu dou a mão aqui para a pessoa que eu quero, eu poderia fazer, mas com essa pessoa fazendo me facilita, me dá tempo de eu fazer outras coisas. Então, você começa a administrar a partir das suas necessidades, dos seus limites, dos seus contornos, sem querer estar sendo
uma pessoa super mulher ou super homem, né? Porque nós vemos uma sociedade onde que a gente, quanto mais produtiva, quanto mais coisas a gente faz, quanto mais, nossa, você fura o céu. E tem uma hora que, gente, a correria, não, eu não vou dessa velocidade mais, não preciso disso não, né? Então a gente começa a se ver numa posição de se autorizar a deixar as coisas mais calmas, para fazer do jeito que a gente melhor acha. E isso que você falou, de olhar uma estrutura dentro da casa, de cuidar da sua velocidade do passo, de atravessar a rua e estar atenta para dar a mão, isso vai ajudar a evitar uma possível queda, né? Então, e a possível queda, exatamente, que pode levar a uma situação, às vezes, de acamar e muito pior. Então, é muito interessante que você traz, Iris, e muito obrigada por trazer, porque mostra exatamente isso que nós estamos falando, da singularidade desse envelhecer, e como é importante a gente ouvir cada pessoa na sua demanda, na sua necessidade para esse envelhecer. Não existe modelo. Está aí a pessoa, a Ana falando, está aí, né, a Paula falando, está aí a Helena, a Michele, a Iris, cada um tem uma visão, um ângulo e uma prática muito pessoal, porque é resultado da história de vida, do curso de vida da pessoa. E eu queria fazer uma sugestão à Rede Longevidade. Como é bom falar com vocês, né? Com várias gerações. Mas, se nós tivéssemos um grupo de idosas, ou idosos, né? Porque a gente não exclui os homens, não, de jeito nenhum. Se a gente tivesse um grupo assim, né? De pessoas que estão ligadas à Rede Longevidade ou não, e a gente pudesse bater esse papo, seria maravilhoso, né? A gente faz parte de grupos, mas com a pandemia a gente ficou mais afastado. Então, agora que a gente está se reunindo de novo. Muito obrigada a vocês, gratidão. Obrigada, Iris. Muito obrigada. Está anotado, marcado no nosso coração. Michele está escutando, Helena, a gente tem planos. A gente vai pensar nessa proposta, Iris. Vai pensando, na proposta de moradia, na proposta disso. Longevidade. Ei! E, Michele? Dá um spoiler do Espaço Longevidade. Posso dar? Estou doida para falar. Pode. E, pessoal, olha aqui. Nós vamos ter o Espaço Longevidade lá no CDL. Eles agora, a gente tem uma parceria com o CDL, eles abriram o espaço para nós. Então, a rede, eu não quis contar, porque eu não sabia se podia contar. Podia passar acima da chefona. Tem que esperar minha chefe falar, né? E aí... O segredo dessa sala. Quê? Segredo dessa sala. Sim. Tá bom. Então, enfim... Nós estamos construindo um espaço, Iris, e quem sabe a gente vai chegar nesse momento do grupo. Tomara, você não imagina a vontade que eu tenho, né? Se Deus quiser. Pessoal, Rosângela, você leu meu pensamento, porque eu ia te chamar, que eu estou achando você muito caladinha. Falei com a Jéssica aqui, vou chamar a Rosângela. Aí você levanta a mão, diga. Eu só queria dizer que eu vivi uma experiência num isolamento de Covid, com uma equipe muito grande entre médicos e residentes e tudo, e as pessoas, os cuidadores, enfermeiros e assistente social, e a gente precisa ter muita tolerância, muito amor, muito entendimento com todas as pessoas, porque a gente é novo nesse mundo. Esse tanto de velho, essa velhice, ela é muito nova para todos os profissionais, para os familiares. Onde quer que a gente vá, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, esse olhar amoroso que a Iris tem, de assim, eu vejo isso como uma forma de carinho, e não uma forma de invasão, de nada. Então, que a gente pudesse ter esse humano que o mundo está reclamando de nós, esse olhar amoroso, gentil, e falar o seguinte, ele me chamou de vovozinha, ele me chamou disso, disso, aquilo, porque a gente é novo, é tudo muito sutil, a gente não sabe até onde a gente pode ir,
o quanto a gente pode, então que a gente tivesse tolerância, entendimento, companheirismo, que a gente fosse amigo, que não entendesse como se o filho está com excesso de cuidado ou não, que a gente entendesse como estamos descobrindo juntos, nós estamos desconstruindo aquelas crenças todas que vivemos ao longo da vida, mas entender que a gente comete isso com os nossos netos, com os nossos jovens, eles com a gente, tudo junto e misturado, 4 gerações nesse caldeirão tão gigante. Então, que a gente tivesse esse olhar amoroso e gentil para entender. Precisa dar um tempo para as coisas acomodarem e a gente entender toda essa comunicação, porque senão a gente vai rotulando tudo, vai ficando desesperado, cadê meu propósito, como que eu lido com as pessoas, aí você começa a se policiar demais e não se comunicar mais, a não criar esses vínculos. Então, que a gente corresse pequenos riscos, que a gente fosse zeloso, mas que a gente não deixasse de se comunicar, de correr risco, porque senão a vida vai ficar muito chata se a gente ficar toda hora assim. O que eu posso falar mesmo? Então, nós vamos perder nossa espontaneidade, nosso jeito gostoso de ser filho, de ser pai, de ser mãe, de ser avó, porque a gente não é à toa que estamos todos misturados e tentando aprender juntos. Então, que a gente usasse de bom senso, de cuidado, de zelo. Acho que é isso, porque senão a gente vai sofrer muito para fazer essa travessia, né? Porque cuidando do pai, cuidando do filho, filho envelhecendo, pai envelhecendo, e você no meio, sem saber o que eu faço, o que eu falo, como eu ajo, e aí a vida vai ficar chata. Então, vamos ser amoroso com a gente, com os outros, da forma que der, e pedir desculpa quando cometer alguma gafe, e é isso que eu acho. Rosângela, excelente a tua colocação, e eu acho que a gente precisa humanização mesmo nessas situações, né? Porque, veja, hoje a gente fala, né? Não pode falar velho, não pode... E tem culturas que a gente chama a pessoa de velho, ou me viejo. Por exemplo, em espanhol, os pais são chamados mi viejo, né? O avô é mi viejo, quer dizer, velho ou velhinho, né? Eu trato a minha mãe de velhinha, e aí eu fico assim, e ela não está nem aí, é o carinho, né? Então, veja, às vezes, esse excesso de dedo, ele nos faz, às vezes, perder a essência, porque antes de sermos idosos, antes de sermos jovens, somos seres humanos, que cada um tem uma necessidade. Tem pessoas que têm, por exemplo, um conceito de invasão diferente do outro, tem pessoas que vêm de uma cultura, e eu não estou falando de diferentes estados, diferentes países, estou falando da cultura familiar. Até no Brasil mesmo, você vai a Curitiba, o contato físico ele é muito diferente, né? Essa proxêmica, esse contato de proximidade é diferente de você vai no Rio, você vai para Salvador, você vai para o Manaus, né? Então, tudo isso reflete e ouvir essa pessoa. Às vezes tem aquela pessoa que fala assim, nossa, é um rabugento, não conversa, né? Isso eu vi em Curitiba, o pessoal lá, é um senhor, ele é, né, rabugento, conversa. Aí você senta, dá o tempo para ouvir a pessoa, deixa a pessoa vir falando, né? Deixa ela trazer a necessidade e ela falar. E a pessoa fala, né? Então, essas rótulos que a gente vê, e eu viajo muito, eu gosto muito de viajar, e uma das razões é isso, da gente ver as diferenças, e cada um funcionando de maneiras diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, a manifestação afetiva ela é diferente, a pessoa, às vezes, você olha, ela é mais introspectiva, aí todo mundo fala, nossa, é fechada. Não, a pessoa precisa só mais tempo. Às vezes ela não vai falar com muita gente, às vezes ela vai precisar de uma, de outra pessoa. Então, é exatamente isso, é ter essa visão do ser humano como alguém como nós, né? Que tem as dificuldades, que tem as suas necessidades, que tem a sua visão de mundo, e como nós pode ser muito diferente. Então, a gente tem essa curiosidade para o outro. Agora, hoje, está mais e mais se falando do preconceito para que as pessoas possam entender, porque é muito naturalizado, faz parte, e às vezes as pessoas estão sendo preconceituosas sem nem se dar conta, né? Eu comecei a dar aula muito cedo, e aí eu tinha o cabelo grande, sabe? E tinha um rosto assim de meninoca, apesar de não ser.
E eu entrava na sala e eu era assim, às vezes os meus estudantes, que eram pessoas de desenvolvimento pessoal e tal, às vezes muito mais maduros do que eu, né? De vida, então tinha pessoas que nem me olhavam, nem falavam, virava para mim e disse, nossa, você nem viveu nessa época. Né? Então, eu tive que colocar óculos, tive que colocar um cabelo mais de coque, disfarçar para ver se aquilo facilitava o contato. Mas eu tive pessoas falando comigo, nossa, você está falando disso, você nem viveu nessa época, nem sabia a minha idade, nem nada. Então, às vezes, a gente se sente, puxa, como é que eu vou passar isso para a gente poder comunicar-se? Né? Porque eu aprendo com você, você aprende comigo. Né? Então, essas experiências, é importante da gente falar, de educar, para que a gente também possa ver como que nós repetimos isso. Né? E humanizar, obviamente, Rosângela, eu acho que é muito importante essa humanização mesmo, tanto na saúde, nos nossos contatos, né? na valorização das pessoas, independente dos clichês, né? que as pessoas têm. Eu acho, para a gente já começar a encerrar a nossa conversa, né, gente? Uhum. Eu acho que a Rosângela traz uma coisa importante, só que eu queria dizer, Rosângela, que você traz algo que é assim, a gente não deixar de combater o preconceito, mas a gente pode combater com harmonia, né? Sem nenhum conflito, sem nenhuma agressividade, no diálogo, na conversa, porque é o que você disse, o envelhecimento hoje ele é um desafio para todo mundo, para quem está envelhecendo, para a sociedade, para o Estado, para as famílias, né? Então, a gente pode dizer disso de uma forma humanizada, né? Até, Lucimara, essa parte do excesso de zelo, sabe? A gente também pode conversar sobre isso sem ter nenhum conflito, né? E eu acho que a Iris traz uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que ela combate o autopreconceito. Quando ela aceita a limitação dela, ela está dizendo, olha, até aqui eu não precisei disso, agora eu preciso, e está tudo bem. E está tudo bem. Né? Então, assim, a gente pensar no nosso autopreconceito mesmo, até com o próprio envelhecimento da gente. E a Iris traz um exemplo de que, assumindo a idade que ela tem, assumindo a limitação que ela tem, gente, isso é fundamental, né? Adaptando casa e tudo mais. Então, que conversa bacana, quanta contribuição, quanta reflexão, né, Ana Paula? Seu Yoshiro levantou a mão, mas já baixou a mão. Se ele quiser falar de novo, eu só posso dar a ele um minutinho. Vamos ouvir, senhor Yoshiro. O Yoshiro só está dando um minuto para você em todas. Não, a gente vai rapidinho. Quando o seu Yoshiro tira o microfone, a Cláudia adorou a ideia do grupo, ainda bem que a Michelle está escutando aqui, e adorou o papo. Seu Yoshiro, eu vou te dar um minuto, porque aí, gente, ele gasta 2. Um minuto é pouco. Dá uns 3 minutos. Vamos lá, seu Yoshiro, vamos lá. Porque eu vou apresentar um fato. Sumir. Alô? Pode falar, pode falar. Estamos ouvindo. Eu vou contar um fato, o oposto de tudo que vocês falaram aí. Eu tava com 80 anos de idade, aí uma turma de amigos e parentes, etc., sobrinho, me convidaram para ir pescar, sabe onde? No Amazonas. Já pensou? Bacana. O que mas é pescaria de pescador amador. É no meio do mato, tá? Então eu pensei comigo, puxa vida, o pessoal tem a metade da minha idade. O que pode acontecer? Eu vou ter que me preparar. Até então eu não fazia ginástica. E eu falei, eu não posso estragar a pescaria de 20 pessoas, fora as pessoas que ajudam lá, tal, etc. Falei, olha só, eu vou ter que fazer ginástica. Comecei a fazer
Olha, eu sou um felizardo, né? Foi o gatilho para eu começar a fazer ginástica na minha vida. Eu não fazia ginástica. Bacana, que Aí bacana. comecei a fazer, já morava aqui em BH, comecei a fazer caminhada. Depois entrei no Liancum. Eu falei, eu não posso prejudicar essa turma. Olha, não parece que eu é que sou preconceituoso contra eu mesmo? Eu, idoso, 80 anos, numa turma de 40. Muito legal. Então, eu sou muito felizardo por causa disso. Uma, que eles me convidaram, numa turma de metade da minha idade, e outra, que eu comecei a fazer ginástica, e até hoje eu pratico ginástica. Tá? Muito Agora, no bem, intervalo, só vou terminar já. Então, Agora, no intervalo, sabe o que eu fiz? Uma parte eu fui no sol, e uma parte foi fazer pilates, que tem o vídeo da rede de empoderamento. E vou continuar, legal. entendeu? É isso aí, seu Yoshiro. Mas foi o contrário. Já foi o contrário. Contrário. Preconceito contra mim mesmo. E a turma de 20 pessoas não tiveram preconceito contra mim. Exatamente. Não, exatamente. Essa é a importância da minuto intergeracionalidade. Não, e o que o senhor Yoshiro está trazendo, a importância dessa intergeracionalidade, né? Quer dizer, o contato com pessoas de diferentes idades, e a gente vai aprendendo, aí um anda um pouquinho para cá, o outro vem um pouquinho para lá, e vai fazendo essa mistura que vai contribuindo para essa vitalidade. Mas olha, gente, eu não sei se eu vou só terminar falando isso, que eu adorei o filme. Vocês foram assistir Top Gun? O Top Gun passou há muitos anos atrás e agora voltou. Mas por que eu achei interessante o Top Gun? Por causa exatamente disso, Yoshiro. Eles trazem uma pessoa que tem 30 e poucos anos de experiência para um meio de rapazes e moças competentíssimos, dinâmicos, brilhantes, mas só que uma missão que exigia o conjunto dos dois. A habilidade de um, a maturidade que só aquela pessoa podia fazer e a vitalidade, a energia dos jovens, né? Então, é legal o filme, se você não estou fazendo propaganda, não tem nenhuma associação com o cinema, mas vale a pena checar, porque está muito interessante. Cheguei no minuto, né, Paula? Gente, olha, Ana Paula, muito obrigada. Fica aí essas reflexões lindas que todo mundo trouxe. Gente, que delícia esse espaço de troca, né? Muito legal. E aí, então, te agradecer demais, Ana Paula. E aí, vamos ver o que vem para nós amanhã, né? Amanhã nós temos mais encontro, às 14 horas e às 16 horas. Os textos, material da Ana Paula, com dicas, com práticas, lá no nosso aplicativo. E eu quero lembrar vocês, que eu esqueci de estar no começo da tarde, o link do encontro anterior a esse, ou seja, de hoje no começo da tarde, está sendo mandado para vocês no WhatsApp, para vocês assistirem. Viram que a Ives falou aí? Já até assisti, eu estou em dia, porque ela recebeu no WhatsApp. Então, fiquem atentos às mensagens do WhatsApp, tá bom? Para vocês assistirem lá. E aí, a gente vai ter, então, um encontro de amanhã, às 16 horas, às 14 horas, com a Carla Marcelino, que vai falar um pouco desse assunto que a Lucimara trouxe para nós, de autonomia, né? E autonomia, independência, um pouquinho da finitude. E a Carla Santana, às 16 horas, que vai falar dessa tecnologia, não só essa do celular e do computador, mas a tecnologia que nos ajuda no nosso envelhecimento, para manter a nossa independência, né? Então, a gente conta com vocês amanhã, esperamos vocês, agradecemos a presença de todo mundo aqui, cada fala é uma coisa muito especial que põe a gente para pensar. Agradecer a Ana Paula de novo, agradecer a nossa equipe da Rede Longevidade, gente, porque tem muita gente aqui atrás, vocês sabem disso, né? Agradecer os nossos parceiros, a Elo, o Fundo Municipal do Idoso e Mulheres do Brasil, e pedir que, como sempre,
coloquem no chat o que vocês estão levando deste encontro hoje, né? E só uma despedida aqui da Michele, deixa eu achar ela aqui. Amei, obrigada, Paula e Ana. Além de tudo, a todos pelas histórias e depoimentos. Quanta riqueza. Então, Michele mandando o recadinho dela, Helena, Eliane também falou que está encantada com a conversa de hoje. Enfim, palavrinhas no chat. O que eu estou levando para casa agora sobre essa questão do preconceito. E até amanhã às 14 horas. Muito obrigada. Gente, obrigada e boa tarde a todos. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.